Olá, estamos aqui hoje com a doutora Vanessa Soledade, otorrinolaringologista, otorrino aqui da clínica Otovive em Rio Verde. Doutora Vanessa, obrigado por participar do nosso programa, da nossa entrevista. A gente vê muito falar, doutora Vanessa, sobre as rinites. Rinite é tudo igual? Primeiro, agradeço o convite, para a entrevista. Rinite não é tudo igual. Para começar, a gente tem diferença de rinites agudas e rinites crônicas, e dentro da rinite crônica, a gente tem as rinites que são alérgicas e as outras rinites. Então, pode ser uma rinite irritativa, vasomotora, gustativa. E para falar de cada rinite, a gente tem que conversar com o paciente, fazer aquela entrevista, fazer o exame físico, e a gente pode fazer alguns testes complementares. Por exemplo, no caso da rinite alérgica, a gente precisa identificar o que aquele alérgeno está causando aquele problema. E a gente tem várias formas de identificar esse alérgeno. Existem testes alérgicos para fazer isso daí? Existem testes alérgicos. A gente tem teste que pode fazer no sangue e a gente tem um hoje que é muito prático, que chama prick test, que é como se fosse um carimbo que a gente faz na pele do paciente. E aí, com as substâncias que a gente quer testar, no caso da otorrinolaringologia, a gente testa aquelas que são mais importantes para o caso da rinite mesmo. Então, poeira, ácaro, barata, fungo. Então, a gente consegue testar isso só batendo um carimbo na pele do paciente. E com base naquela reação, a gente sabe se ele tem um sintoma mais evidente ou desencadeia uma reação alérgica àquela substância específica. E para cada alergia tem um medicamento, algum tratamento diferente? As rinites, no geral, elas são muito bem controladas com lavagem nasal e com medicação tópica. Mas no caso da rinite alérgica específica, se a gente consegue identificar um agente causador, a gente direciona o cuidado do ambiente para aquele alérgeno e a gente pode fazer a imunoterapia, que é como se fosse uma vacina voltada para esses sintomas da rinite. Como que funciona a imunoterapia? O primeiro passo da imunoterapia é a gente dar o diagnóstico correto, conversar com o paciente, quais são os principais marcadores de sintomas dele. A gente gradua os sintomas do paciente de 0 até 10, então aqueles sintomas mais intensos. E se o paciente tem uma clínica positiva, com um teste alérgico positivo, e tem um contato específico com aquele alérgeno suficiente para ele ficar desencadeando sintomas, a gente indica esse tratamento que é a imunoterapia. A gente faz uma formulação de vacina para ele. A gente tem a possibilidade de fazer isso de forma subcutânea ou sublingual, então injetável ou pingar gotinha. A gotinha é bem mais cômoda, fácil de fazer, muito segura, então geralmente a gente opta por fazer de gota. E aí o paciente pode fazer a primeira administração em loco aqui com a gente no consultório, e a subsequente, se correr tudo bem, ele até consegue fazer em casa. Então a gente faz essa formulação, a depender do que ele teve no teste alérgico, e a gente manda para o laboratório manda a vacina pra gente, e a gente vai acompanhando. Se precisar ao longo do tratamento a gente ajusta de novo, reformula a dose, para ele continuar controlado dos sintomas. E esse tratamento ele dura geralmente quanto tempo? É muito específico de cada paciente, mas no geral a gente preconiza pelo menos um tratamento de 3 anos. Em média, um tratamento de 3 anos, quando o paciente tem uma boa resposta, a gente consegue garantir para ele ali até 3, 5, até 10 anos de controle da doença, a depender da resposta dele. Que maravilha! E essa medicação ele tem que tomar de quanto em quanto tempo, essa vacina? Ele faz as gotinhas todos os dias, e aí a gente vai aumentando a concentração aos poucos. Então é como se a gente apresentasse para o sistema imunológico dele aquele mesmo alérgeno, só que em quantidades cada vez maiores, até o sistema imunológico parar de reagir contra ele. A partir de que idade que pode ser feito o prick test, né? O prick test. O prick test e o tratamento de imunoterapia. O sistema imunológico da criança está em constante desenvolvimento. Então, o ideal para a gente começar a fazer testes alérgicos é a partir de 2 aninhos, mas com 2 anos, às vezes, a gente não consegue fazer o prick test. Então, para isso, a gente espera pelo menos ele por volta dos 5, 6 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente já pode começar a fazer imunoterapia também. Antes disso, tem algumas crianças que às vezes têm indicação para fazer, mas a gente tem que sempre pensar nesse processo constante de evolução do sistema imunológico. Então é mais difícil a gente ter uma indicação para essas crianças menores. Doutora, você falou sobre a lavagem nasal. Perfeito. A lavagem nasal ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Em criança e em adulto? No geral, para quem não tem sintoma do nariz, então pessoas que convivem bem, respiram normal, não tem nenhum sintoma nasal, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, não tem problema. Para quem tem sintomas constantes do nariz, então tem rinite crônica, tem sinusite crônica, tem algum sintoma do nariz que incomoda todos os dias tem que lavar.
A frequência durante o dia vai depender do quadro do paciente. Então, quadros agudos, está gripado, resfriado, está cheio de secreção, você pode lavar até o nariz ficar limpo. Precisa lavar 3, 4, 5, 6 vezes por dia, não tem problema. Lembrando que não pode lavar com água, é sempre soro fisiológico, que ele é mais próximo da secreção do nariz. Senão vai arder, vai incomodar e não vai querer fazer, certo? No Mas adulto, essas soluções que vem para cola, não tem uma soluçãozinha de sal já para colocar, e a gente coloca com soro ou coloca com água? Essas soluções que vêm prontas, que a gente consegue comprar na farmácia, elas são a diluição para você fazer o soro. Certo. Então você coloca água filtrada ou fervida, dilui esse sachêzinho que você compra na farmácia para essa quantidade específica de água, a maioria das vezes são 240 ml, e aí essa formulação com a água ela faz virar um soro, que é próprio para lavagem do nariz. Tá. E criança? Uma criança, a gente vê às vezes recém-nascido, nasceu, a gente precisa lavar o nariz do bebê? Como é que funciona? No bebê isso é muito importante, porque a criança, na primeira fase da vida, ela tem uma predominância da respiração nasal. Então a criança não consegue respirar pela boca quando nasce. Então se ela fica com o nariz sempre entupidinho, a gente lava para poder liberar o espaço para respirar. Cada faixa etária a gente lava com uma certa quantidade de soro. Por exemplo, recém-nascido é 1 ml. Então não vai querer lavar o nariz da criança com 20 ml de soro, acabou de nascer, você vai afogar a criança, vai dar tudo errado, não pode. A gente tem um manual de lavagem nasal que orienta isso. Então até 6 meses a gente pode lavar de 1 e vai aumentando progressivamente até 3 ml. Então de 6 meses a 2 anos, entre 3 e 5 ml. A partir de 2 aninhos a gente pode aumentar para volumes maiores. E é importante, né, lavar o nariz da criança? Muito importante. Então, toda vez que fica gripado, resfriado, e mesmo sem ficar, a criança começa a ir para a creche, ela vai ter contato com vários vírus respiratórios. Todos eles entram pelo nariz. Então, se chega em casa, faz aquela lavagem nasal, você tira tudo que tem ali naquela mucosa. Então, reduz bastante os resfriados, gripes, então os eventos respiratórios agudos. A imunoterapia, ela pode resolver muito, porque, por exemplo, criança em creche, escola, tem época que adoece todo mundo junto. Exatamente. Vamos dizer, se todo mundo estivesse fazendo imunoterapia, nós não teríamos esse problema? Na verdade, não. A imunoterapia, ela ajuda quando o paciente tem uma resposta exagerada. Certo. A criança que vai para a creche, que vai para a escola, normalmente ela tem aquele período de ficar sempre doente porque ela está se adaptando, ela está criando resposta imunológica para aqueles germes específicos. Então, depois de um tempo, 1 ano, 2 anos na escola, a criança para de ter esses episódios recorrentes. Então, essa fase ela é muito importante para a criança criar as próprias defesas. Correto. E a imunoterapia, ela não ajudaria nesse processo, porque a criança ainda não tem defesa nenhuma. Então a gente não vai conseguir modular nada com a imunoterapia. Entendi. Doutora Vanessa, quero agradecer pela entrevista. Acredito que tudo que foi falado aqui vai acrescentar muito para a população de um modo geral. Muito obrigado. Conte sempre com o assunto é saúde. E parabéns por estar aqui na Otovive, aqui em Rio Verde, uma clínica maravilhosa que a gente já conhece há muito tempo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Até a próxima. Até.